Se você precisa estar dentro da sua empresa para ela funcionar, você não tem uma empresa. Você tem um emprego que paga mais e cobra muito mais. Se você sair por 2 dias da sua rotina, as decisões travam. Se você não responde o WhatsApp, o e-mail, as coisas atrasam. Se você não revisa, vixe, erro passa, dinheiro do cliente é desperdiçado e jogado fora. E no fundo você sabe disso. A sua empresa cresce, mas continua dependendo de você para tudo. Você acorda, já tem um problema para resolver, abre ali o WhatsApp, equipe travada, linha travada, obra parada, esperando decisão, projeto com erro ou precisando ajuste, que você só percebe depois que está em jogo, que entrou no campo, que está tudo bem, e o dia inteiro vira isso. Resolver, ajustar, apagar incêndio. Resolver, ajustar e apagar incêndio. Cauê, mas eu forneço serviços para a indústria. No final do dia, você trabalhou muito, realizou vendas B2B complexas, mas não construiu nada, nenhum ativo que funcione sem você estar no negócio. Isso não é crescimento. Isso é dependência disfarçada. Quanto mais você cresce assim, né, o seu negócio ele cresce nesse modelo baseado em execução, mais preso os seus resultados você fica, mais o caixa fica ali, ó. E aqui está o problema que quase ninguém fala, principalmente se você tem uma empresa técnica que fornece para a indústria. É simples. Se você parar, o faturamento ele para. Se você ficar doente, o negócio, o caixa, ele sente. E se você quiser sair, algum compromisso, alguma coisa esporádica, você não consegue. Isso, isso não é uma empresa. É uma operação que depende de você para sobreviver. De um caixa que depende de você para sobreviver. E não, isso não é porque sua equipe é ruim. Não, que a minha equipe é ruim. Não, não é porque a sua equipe é ruim, não. Não é porque falta esforço. Não é porque você não precisa trabalhar mais. Não, não, não. É um modelo que você atua. Você construiu um negócio baseado em execução, e nesse modelo, principalmente para quem fornece para a indústria, é muito comum tudo passar por você, ali pela área. Presta atenção nisso aqui, ó. Mais clientes, mais trabalho. Mais trabalho, mais decisão. Mais decisão, mais dependência. E isso, a falta dessa autonomia, não escala. Não escala a liberdade ali de fazer o negócio acontecer. Empresa que depende do dono ou do gestor principal, ela sempre tem um limite, um teto invisível, difícil de quebrar. Agora vem cá, pensa comigo. E se parte do que você faz
hoje, somente parte do que você faz hoje, não precisasse mais passar por você. E se decisões que hoje dependem de você, aquelas decisões mais importantes, elas virassem um método replicável. E se você resolvesse todo dia, né? Tudo que você resolve todo dia, virasse algo que sua equipe que aplica um protocolo, sem ter a necessidade de te chamar. Você continua liderando o seu time, mas não precisa estar no detalhezinho para aquilo acontecer o tempo todo. Seu negócio continua crescendo nos resultados, no caixa, que é uma das coisas mais importantes quando a gente está falando de negócio, mas sem aumentar a sua carga. E é aqui que a maioria das empresas que fornecem indústria, empresas técnicas, empresas que fornecem serviços B2B para montadoras, trava. Porque nunca aprendeu a tirar o conhecimento da cabeça e transformar isso em um sistema de monetização que não depende do modelo de execução, um modelo baseado em execução. Só para você ter uma ideia, hoje existem três caminhos que a gente oferece para nossos clientes. Tem empresa que pede para a gente estruturar tudo isso para eles. Outras querem construir com o nosso acompanhamento. E existe um outro público que só precisa entender a lógica do que a gente faz, uma metodologia própria, vivida em campo. Seguinte, eu tive que aprender a não quebrar antes de crescer. E eu transformei isso em um modelo exclusivo. Se você chegou até aqui, você já percebeu que o problema não é falta de esforço. É que tudo depende de você. E foi exatamente isso que eu organizei no livro, O Código da Engenharia Lucrativa. Código da Engenharia Lucrativa. Dentro desse material você vai entender, né, você vai ter acesso ao método, você vai entender como parar de centralizar tudo em você, como transformar sua forma de pensar em processos monetizáveis, sem depender do modelo baseado em execução. E presta atenção nisso aqui, importantíssimo. Como fazer a sua empresa, o seu negócio funcionar sem você em cada detalhe. Faz sentido para você? Seguinte, o acesso para adquirir a sua cópia do livro está aqui na descrição. Para a gente encerrar aqui. Seguinte, porque no final das contas, não é sobre crescer mais caixa, ter mais dinheiro. É sobre parar de ser o gargalo de crescimento da própria empresa.